No programa Paraná Business de hoje, falamos sobre o relacionamento econômico do Brasil com o Japão. O nosso convidado é o presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão aqui no Paraná, Yoshiaki Oshiro. Presidente, são 30 anos de trabalho levando missões para o Japão, trazendo também japoneses para conhecerem oportunidades no Paraná. É um bom momento esse que está começando agora, com uma intenção do governo de abrir mais as portas do Paraná para novas empresas que venham para cá? Bom, primeiramente devo salientar que iniciou-se um trabalho há mais de 30 anos passados, quando, na época, o então deputado federal Antônio Wayne iniciou um trabalho de aproximação do Japão com o Paraná. E ele deu um bom resultado, fruto da vinda, principalmente do príncipe, para cá, hoje imperador do Japão, e também de relacionamento houve fruto de vinda de muitas empresas de grande porte para o Paraná. E hoje nós estamos vendo um momento muito importante para que nós possamos trazer para o Paraná grandes empresas com mais facilidade, com muito mais, inclusive, rapidez do que anteriormente. E nós estamos tirando já fruto disso aí, porque o próprio governo do Estado também tem intensificado esforços, tem nos dado muito, inclusive, apoio, e a nossa comunidade empresarial também está interessada em tecnologia japonesa. Isso tem facilitado, está facilitando e poderá ainda melhorar esse performance, esse trabalho conjunto, para que nós possamos transformar o Paraná num grande celeiro de tecnologia com empresas de bom porte tecnológico e, ao mesmo tempo, de produtividade. Essa situação que o Japão atravessou, terremoto, tsunami, isso acaba fazendo justamente o contrário do que a gente imagina, levando o empresário japonês a buscar novas oportunidades fora? Está acontecendo, porque já todo mundo tem conhecimento de que este tsunami não foi o grande problema. Era já previsível, eles teriam soluções para o tsunami, mas nunca eles tinham dentro da sua previsão que houvesse o vazamento da usina nuclear, e eles tinham 53 usinas nucleares, que representaria quase 40% da energia. E quando houve esse vazamento e começou a haver uma rejeição e criou-se grandes problemas, eles desativaram quase todas as 54 usinas nucleares. Isto quer dizer uma redução de 40% da energia, e eles viram que não poderiam atender todos os contratos mundiais. Aí começaram a levar todas as produções para fora do Japão, nas suas empresas afiliadas ou filiais que eles tinham fora. Mas esse não é só o problema, é uma decisão rápida, porém o Japão tem um processo, que é o trabalho de mão de obra terceirizada. E essas empresas que vão ter problemas, assim como a tecnologia, o desenvolvimento de equipamentos, todos são empresas de pequeno porte. Essas empresas vão ter dificuldade. Então, eu acho e vejo um campo para que o Paraná e para que a Câmara possa, junto com todas as instituições do governo, criar um mecanismo, já estamos atuando em cima disso, para trazer toda essa tecnologia. E nós já tivemos, felizmente, rapidamente, 3 empresas de grande porte, uma da área de elevador inteligente, outra de construção civil, de 4 andares em 11 dias, e também tem uma outra na área de equipamento médico. Então nós temos hoje uma oportunidade, uma condição para aproximar ainda mais o Japão e conseguir também trazer todos esses conhecimentos, tecnologia. Esses são inclusive conhecimentos e um trabalho milenar, que depende muito da própria cultura, a formação. Então nós poderemos tirar proveito e já estamos tirando proveito disso. O senhor tem acompanhado as missões de empresários japoneses que vêm aqui ao Paraná. Qual é a impressão que eles levam? Eles têm o Brasil, o Paraná hoje como uma prioridade? Não só o Paraná, mas o Brasil é a prioridade. Já isso está determinado e ao mesmo tempo conhecimento, porque é uma grande gama de imigrantes que vieram aqui, fincaram suas raízes, desenvolveram a economia brasileira e muitos deles se sucederam bem aqui no Brasil. Logo, é um celeiro porque tem uma cultura japonesa implantada principalmente em grandes cidades onde existem clubes, onde há um processo do desenvolvimento da cultura, ao mesmo tempo trazendo o próprio sentimento japonês, que ela tem uma cultura milenar tão importante para o nosso desenvolvimento, também nosso do Brasil. Que a cultura japonesa é respeitabilidade, honorabilidade, solidariedade,
E isso faz parte de um processo muito importante para nós. Então, o Japão vê hoje o Brasil e principalmente o Paraná como um grande campo para que eles possam criar mecanismos. E nós estamos procurando um mecanismo junto com todas as instituições e a comunidade. Eu creio que isso pode dar, inclusive, muito certo, que chama-se união, através, inclusive, de empresas em joint venture, certo? Isso daí poderá ser um grande caminho, porque não adianta vir aqui individualmente, querer abrir um campo, demanda tempo, demanda capital, tudo. Agora, no Brasil nós temos boas empresas com muita capacitação, e isto pode fazer com que haja nesse joint venture. Esta união, essa parceria, seria o grande campo para eles, com muita rapidez, trazerem a tecnologia, juntando com o capital e, ao mesmo tempo, o mercado já explorado e, ao mesmo tempo, implantado por essas empresas brasileiras. Como presidente hoje da Câmara de Comércio e Indústria, qual o senhor vê a missão, o trabalho que tem que ser realizado? No momento, só tem uma saída, que o governo venha entender que todo mundo reclama do tributo brasileiro, mas tributo brasileiro eu não creio e não acredito que ela venha a diminuir, haja redução, mas formas pode ser criada. E nós temos incentivado muito, primeiro, esta união, empresas de pequeno porte, médio porte, com as nossas empresas, e trazendo tecnologia é um caminho. Por outro lado, essas empresas precisam criar um mecanismo de mão de obra. Como no Brasil existe uma cascata de tributos na mão de obra, se a mão de obra, que aqui existe a lei que permite que a empresa se usufrua de processo de mão de obra sem pagar os tributos federal e estadual. Porém, tem que estar no mesmo espaço. Isso é impossível porque todos os serviços de mão de obra especializada, cada um tem um determinado local, uma cidade, e no momento que eles vão fora desse daí, eles são tributados. Logo, aí vem um processo cascata, e isso é que tem sido o grande, vilão do processo de custo Brasil. Então, esse é um caminho. Outra é facilitar a entrada de técnicos, a entrada de empresas com tecnologia, porque nós criamos muito impedimento. Esse impedimento tem que ser facilitado. Eu creio aí o governo tem que estar presente nesse processo, e os governantes se enxergarem dessa forma, pode acontecer como outros países que levaram tecnologia, adiantou muitos anos. E eu acho aqui no Paraná, nós poderemos fazer 30 anos em 5 anos. Ou seja, tudo que demora 30 anos para desenvolver, em 5 anos trazendo e fazendo esta unificação, e nós poderemos 30 anos adiantar em 5 anos e partir inclusive com um processo, de qualidade, produtividade e ao mesmo tempo tecnologia de ponta. Algumas empresas japonesas já anunciaram recentemente a presença aqui no nosso estado, e já tem algumas se instalando. Já tem várias. Nesse último ano nós tivemos 8 empresas. Uma delas da área de transformação em pneus, muito grande. E essa é hoje a 4ª maior empresa no mundo da área de pneus, já estão instalando aqui no Paraná. Tem outras empresas, inclusive da área de autopeças, que são empresas de ponta e de tecnologia e de produtividade e produtos de alta qualidade. São empresas, você vê que quando nós tivemos anteriormente 10 empresas demorando 30 anos para vir ao Paraná, e nos últimos 2 anos e meio nós tivemos 8 empresas instaladas aqui no Paraná. E nós temos ainda uma gama de 43 empresas que vieram no ano de 2011, visitaram, viram, levaram informações. Para isto, a Câmara teve que também se reestruturar, estruturar, e com isso daí nós temos hoje informações muito rápidas para o Japão, em japonês, e eles já vêm de lá praticamente com informações básicas para eles poderem facilitar e ao mesmo tempo acelerar o processo de instalação ou de parceria aqui no Brasil. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos falando aqui sobre a aproximação comercial e industrial do Brasil com o Japão, principalmente o nosso estado, o Paraná. Já voltamos. No programa Paraná Business, estamos falando hoje sobre a aproximação econômica do Paraná com o Japão. Conversa conosco aqui Yoshiaki Oshiro, ele é presidente da Câmara do Comércio e Indústria Brasil-Japão aqui no Paraná.
Alguns eventos foram importantes e outros vêm aí, mas um deles foi a conferência que teve do Paraná e Japão na recuperação energética de resíduos. Foi um dos eventos que talvez vai marcar e o princípio da evolução e desenvolvimento de recuperação de lixo e também outros dejetos para transformar em energia. Porque o Japão, por falta de outros mecanismos, eles tinham a usina nuclear, tiveram que desativar e estão acelerando processos, utilizando o sol, o vento e ao mesmo tempo de resíduos. E eles já levaram equipe, fizeram um trabalho junto com essa equipe de mostrar e também a evolução sobre a energia, o que representa o Brasil nesse contexto mundial. Com isso, tivemos esta conferência primeira, foi maravilhoso, um trabalho junto com a Federação das Indústrias e com a Jetro do Japão. E a Câmara intermediou o processo e nós tivemos aqui grandes empresas nesta área, trouxeram tecnologia de ponta e eu creio que nós vamos poder com isso daí tirar um grande proveito para que nós possamos inclusive interiorizar o processo de utilização de dejetos que muitas vezes poluem o nosso ambiente e isso tem sido a preocupação mundial. Pode ser um segmento que cresça também aqui no Paraná? Pode, porque nós temos aí, até estamos tentando um trabalho junto com o Oeste Paranaense, que é grande setor de produção avícola. E o dejeto de frango tem alguns casos que ele solta, que em nível de meio ambiente ele é prejudicial. E eles têm equipamentos para trabalhar em cima disto, transformando em energia e o resto, ou uma parte em adubo, ou então transformar em material de construção. Da mesma forma, o aproveitamento do lixo, que é o grande problema nosso em sistema de aterro. Transformação, colocando quase que totalmente ele transformando em energia e a sobra dela também transformando em material de construção. Eu creio que são empresas que nós estamos tentando acordos, joint venture, uma outra forma, e eles estão extremamente interessados, as nossas companhias de eletricidade do Paraná também está dando um apoio, e com isso daí pode facilitar a vinda dessas empresas e a implantação desse sistema aqui a nível de Brasil, porque nós vamos ter agora, em outubro, novamente, a segunda conferência e virão mais empresários desta área de energias limpas, que eu acho que vai ser um dos pontos mais importantes, que o Brasil ninguém se interessou, mas o Paraná está interessado. Um dos avanços obtidos através do trabalho da Câmara foi o acordo do Brasil com o Japão pela questão previdenciária. Nós temos muita gente daqui trabalhando no Japão. Como é que vai funcionar? Bom, primeiro, isso foi um acordo nível de governo federal. Houve a ação de nossos deputados também para que ela fosse aprovada. Isto pode facilitar muito, principalmente aquele trabalho que nós estávamos falando de vinda de empresas com tecnologia e de técnicos para fazer parceria aqui a nível Brasil. Então, quem está trabalhando no Japão, recolhe-se a previdência lá e fica valendo aqui no Brasil. Assim como nós temos o mesmo número de decassegue no Japão, eles têm aqui de japoneses trabalhando em indústrias técnicas aqui no Brasil. Isso pode facilitar porque isso traz uma segurança, minimiza inclusive o custo. Antes eles contribuíam lá e aqui. Era uma duplicidade. Agora, não havendo esse daí, pode facilitar. Talvez tenha sido um dos acordos que mais vai facilitar essa aproximação Brasil e Japão. Presidente, vamos falar um pouquinho também da sua trajetória, que é bastante interessante. O senhor é da cidade de Maringá, onde foi secretário de administração, ajudou a pensar a cidade, a fazer o que é Maringá hoje. Foi aqui o nosso primeiro diretor do SEASA, criador do SEASA, lá atrás, e liderou muitas missões econômicas para o Japão. Teve um trabalho muito de aproximação da economia brasileira com o Japão. Mas voltando um pouquinho no tempo, como é que foi essa entrada na vida pública, essa passagem pela prefeitura de Maringá? O que a cidade trouxe diferente a partir desse planejamento, que é, por exemplo, imaginar que poderia ter uma cidade que não houvesse a formação de favela? Bom, foi um trabalho, sabe, conjunto, junto com o ex-prefeito também na época, João Paulino, que ele já, antes da idade, primeiro passo, disse, faça um plano que possa servir para vários anos. Nós fizemos um plano diretor para 70 anos. O que é um plano diretor? Todo mundo pensa que é um bicho de 7 cabeças, com dificuldades, custos, mas não tem nada disso. É imaginação, criatividade,
observar qual é a tendência do município ou da região e localizar áreas industriais de pequeno porte, grande porte, áreas de indústria pesada e, ao mesmo tempo, criando escolas de treinamento e preparação, e nós fizemos lá dentro do plano diretor uma coisa chamada Escola de Costura. E iniciou-se um programa de costura, hoje um dos maiores centros de costura do Brasil. Da mesma forma, a nível de estrada, fazendo rodoanéis para que houvesse rapidez de circulação e também transformando o número de escolas em menor número, mas com grandes estruturas, para que a educação fosse primordial. E também olhar de um outro ângulo, que o grande problema quando se traz indústria são crianças que devem levar às creches. E o número de creches, o custo dela é muito alto para os municípios. Então foi feito esse plano, dentro do plano diretor, escolas de treinamento de costura, trouxe produtos artesanais em que as mulheres ficavam em casa, produziam em casa, e era aquilo que nós chamamos de sistema de mão de obra caseira. E isto evita a retirada da mulher e das crianças de um local. Foi o grande mote, e hoje Maringá é uma cidade modelo, uma cidade exemplo, principalmente por não existir favelas. Então eu tenho que agradecer muito a Deus, porque nos deu na época a condição de participar nesse processo. E depois veio para Curitiba, onde ficou, e aqui foi o responsável pelo surgimento na época do SEASA, do projeto de abastecimento do governo. Bom, existia já a SEASA, porém nós vimos que tinha que criar um plano diretor para descentralizar o processo de abastecimento. E junto, como existiam muitos produtos, folhas, folhagens que ela é altamente perecível. Então, foi-se criado SEASA de Maringá, Londrina, Cascavel, Foz do Iguaçu e mercado de produtores, e criando comércio à distância para levar produtos em grande produtividade numa região para outra, com isso minimizar custos e evitar as grandes especulações. Porque nós também temos problema de sazonalidade aqui no Paraná, com temperaturas muito baixas, e tem produtos que não têm condições de produzir aqui. Mas esse intercâmbio foi o grande, talvez o trabalho que nós realizamos na época, e hoje tem uma estrutura de abastecimento dos melhores do Brasil, que é o Paraná, que partiu de 13º lugar para 4º, na época ficou em 3º, hoje deveremos estar ainda em 5º lugar em negociações dentro do sistema de abastecimento do Paraná. E hoje nós podemos definir que o senhor virou um voluntário visionário. A possibilidade de verificar o que é que pode fazer, como pode ajudar no desenvolvimento, na chegada de empresas, de fazer com que o Paraná tenha uma prosperidade maior. Eu creio que todo homem tem um pouco de idealismo, tem um pouco de visão e sonho. Eu tenho todos esses três. Eu vejo que a idade vai avançando, chega uma hora em que, se você já criou seus filhos, criou inclusive outros mecanismos para que o país também pudesse evoluir. Só nos resta, no final, junto com várias pessoas que têm também idealismo, de criar um mecanismo para que o Paraná possa abrigar toda essa tecnologia, todas essas empresas, principalmente que nós que temos relacionamento com o Japão, trazer isso daí. Esse é o nosso trabalho, é o nosso empenho. Para isso nós estamos contando com o apoio das grandes empresas multinacionais que vieram ao Paraná, das pequenas e médias empresas paranaenses, das instituições e até na área de governo, e com isso daí nos facilita. Eu creio que se nós não tivermos nesse empenho com idealismo, com muita vontade, com criatividade, nós não poderemos servir a esta nação. E esse país, Brasil, os orientais têm uma gratidão porque receberam 100 anos de imigração, muito grande parte viveram no Brasil, fincaram o pé aqui, raízes, e também conseguiram progredir nesse país. Então, esse é um perfil de um cidadão que hoje também quer participar para melhorar a qualidade e, ao mesmo tempo, o relacionamento com o Brasil e o Japão. Obrigado, presidente, pela presença aqui com a gente. Eu é que agradeço. Nós vamos agora para o nosso bloco de turismo, na sequência, logo depois do intervalo. Vamos agora ao bloco de turismo do Paraná Business. Quem conversa com a gente é o Gabriel, da BWT Operadora. Boa noite, Gabriel. Boa noite.
Onde fica o Jalapão? O Jalapão fica no Tocantins, bem no coração do Brasil, e ele está numa região bem árida do país. É um lugar muito bacana para quem gosta de praticar ecoturismo. E como é o acesso ao parque? Para ir para o Jalapão, você tem que desembarcar em Palmas, que é a capital do estado. A gente opera com uma noite em Palmas na ida e uma noite em Palmas na volta do Parque do Jalapão, ficando 4 noites acampado no Jalapão. É um safari pelo coração do Jalapão. Começando por Palmas, então, na chegada, quais são as atrações? Em Palmas, ela é uma cidade razoavelmente pequena para ser uma capital, mas é uma cidade que tem bastante beleza natural. Ela tem vários rios que atravessam a cidade e bastante praia de água doce. São os maiores atrativos da cidade, no geral. E o Jalapão é próximo a Palmas? Como chegar até o parque? Não, são mais ou menos 6 horas de viagem até lá. Boa parte com estradas boas e alguma parte com estradas de chão. Os veículos que fazem esses trechos têm que ser 4x4 para conseguir chegar até o Jalapão. Como qualquer destino de ecoturismo, o acesso não é um ponto forte. Ele é radical e, por isso, tem tanta emoção e aventura envolvida no passeio, né? E como é o passeio? Esse acampamento, como que é a questão de alimentação? É super divertido. O programa que a gente trabalha lá, você fica 4 noites acampado bem no meio do Jalapão. Não é deserto, mas é um local seco, em geral, mas ele tem rios de água doce, águas cristalinas. Tem uma praia, você fica acampado em barracas com cama e banheiro. É confortável, o conforto é prioridade lá para eles. Mas você está em barraca, com pouca luz, sem energia elétrica e água gelada. E o que o turista pode ver de diferente? Lá o turista tem diversas cachoeiras, diversos rios, tem platôs também, tem bastante montanha, bastante coisa para fazer para quem gosta de natureza. Em geral, são passeios de contemplação. E é o único safari do Brasil, é isso mesmo? No Jalapão, eles trouxeram a ideia dos safaris na África para conseguir operar os passeios e conseguir se locomover dentro do parque. O parque é bem grande e está tudo longe uma coisa da outra. Então, para você conseguir se locomover de uma para outra, você tem que ter um veículo muito adaptado para aquelas condições. Os veículos lá, o veículo que opera lá, ele é em 4x4, como eu disse, né? E ele copia o que é feito nos safaris da África, né? E tem programação para os 4 dias? Programação cheia. Todo dia de manhã saída do acampamento com direção a algum dos atrativos. E por que o Jalapão se tornou um atrativo mundial? Ele é muito procurado pelos turistas estrangeiros que já vêm com isso dos seus países de origem, né? Eles procuram na internet, hoje em dia é muito fácil o acesso, e procuram experiências diferentes dentro do Brasil. Procuram experiências que tenham natureza, que tenham aventura e no Jalapão com certeza eles encontram isso. A maioria é jovens ou casais também procuram, famílias? É para público de qualquer idade. Crianças acima de 5 anos já podem fazer e é comum ter casais da melhor idade, já aposentados, que vão fazer o passeio. Você precisa ter um pouco de preparo físico, nada demais, qualquer um pode fazer, mas é bem tranquilo. E quais são as dicas para quem deseja ir para o Jalapão? Se informar um pouco sobre o que levar. É importante porque você não tem farmácia, você não tem hospital próximo lá no parque, então você tem que levar tudo que você vai precisar usar lá de remédio de uso contínuo ou qualquer coisa que possa vir a precisar, você tem que levar já e levar bastante espírito aventureiro. Certo, então, obrigada, Gabriel, pela presença. Obrigada a você que acompanhou o Paraná Business de hoje. Boa noite. Paraná Business, um estado de negócios. Patrocínio Vestibular FESP. Acesse suacarreirafesp.com.br e BWP Operadora. Você imagina, a gente te leva. Apoio CBN Curitiba. Realização Band Curitiba. Produção Hands Up Produções.